A paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para o momento que você está vendo essa mensagem, quero falar neste momento sobre palavras, né? O efeito das palavras, né? A forma como as palavras elas são utilizadas e o poder que a palavra ela tem. Primeiramente, eu quero explicar para vocês a influência que primeiramente a palavra ela tem. E o que é a influência da palavra? Nós vamos entender primeiramente, né, que um exemplo simples, quando uma pessoa ela tem a intenção de fazer algo, uma pessoa ela a motiva a realizar aquilo que já está nela, é chamado influência verbal. Mas quando a pessoa ela não tem vontade alguma de realizar, ela não tem sentimento, ela não tem intenção de tomar alguma atitude, de tomar alguma forma a fazer, é chamado o poder da palavra. Eu quero dar alguns exemplos, né, bíblicos. Primeiro, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3 diz: e Deus disse, haja luz, e houve luz. Verso 4, e viu Deus que a luz era boa. Nós entendemos primeiramente o poder da palavra de Deus. Desde o começo, a palavra de Deus ela exerceu total poder e autoridade no momento da criação e após. Nós entendemos que pela palavra de Deus, todas as coisas que existem na terra, no céu, nos mares, foi criado e foi feito. Entendemos também que pela palavra de Deus o mundo hoje subsiste, ainda que este mundo que a gente vê não é aparente do que foi feito, né? Percebemos o poder da palavra no momento em que, um exemplo, Jeremias capítulo 1, né? Deus ele fala com Jeremias. Ali o Senhor não está dando uma palavra influenciadora, aquilo que já está em Jeremias. Jeremias, pela sua linhagem, ele deveria ser um sacerdote, conforme o seu pai era um sacerdote. E por linhagem ele chegaria a ser um sacerdote. Mas nós vemos Deus dando uma palavra de poder. E essa palavra de poder foi contra o que Jeremias ele estava querendo fazer, contra o que Jeremias queria realizar. E essa palavra de poder ela mudou totalmente o curso da vida de Jeremias. Nós vemos um homem que deveria exercer a função de sacerdote, e a função do sacerdote é tomar ali um bezerro, uma rolinha, uma pomba, um boi, um bode, um carneiro, para sacrificar perante ao Senhor pelo povo. E nós vemos que Deus lançando uma palavra de autoridade, dizendo que antes que ele nascesse já o conhecia, e antes de ser formado no ventre já tinham santificado e dado às nações por profeta. Nós vemos aqui então como a palavra de poder ela foi dada à vida de Jeremias. Deus mudou o ministério de Jeremias, mudou ele de sacerdote para profeta. Deus mudou o curso de vida que Jeremias teria. Ele estaria dentro do templo do Senhor, fazendo sacrifícios e participando dos cultos santos do santo lugar. Só que aqui ele agora sai do meio do lugar santo para ir para o meio do povo, a profetizar a palavra que o Senhor o porá na sua boca. Nós entendemos então que uma palavra influenciadora quando Balaque, né, está com Balaão e o Senhor ali aparece a Balaão para interferir a sua ida ao encontro de Balaque. Vemos que Balaão ele torna uma segunda vez a perguntar ao Senhor. A palavra influenciadora de Balaão foi do Senhor a Balaão: vai, né? Mas só fala somente aquilo que eu te mandar. Nós vemos então que a palavra foi influenciadora para ali Balaão permanecer. Só que nós vemos que ele foi com cobiça no seu coração devido ao que ele receberia pelas mãos de Balaque, que era ouro e prata. Só que nós vemos então a palavra de poder do Senhor. O anjo se pôs contra Balaão para que ele não alcançasse o seu caminho. E após uma grande jornada, após uma situação muito profunda, uma experiência grandiosa que Balaão teve ali no caminho, indo até o encontro de Balaque, nós vemos ali a autoridade do poder da palavra de Deus. Ela chegou até Balaão através do anjo dizendo: se a jumenta não tivesse parado, você teria morrido.
Percebam, irmãos, a diferença. E eu quero trazer isso para os nossos dias. Hoje nós vemos pessoas perdidas, nós vemos pessoas emocionalmente feridas, nós vemos pessoas sentimentalmente amarguradas. Nós vemos uma palavra de poder, ainda que foi de maldição lançada atrás, ou ainda que foi de bênção lançada lá atrás. Hoje muitas pessoas não entendem a gravidade de uma palavra lançada. Hoje nós vemos as pessoas falando muita coisa desnecessariamente e não entende que a palavra ela tem um poder, ela tem uma influência sobre aquele que a recebe. Hoje nós entendemos que quando Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, ele diz ao povo que não pode de uma mesma boca lançar bênção e maldição, que de uma mesma água não jorra água, de uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Nós entendemos então o que isso quer dizer. Quer dizer que uma pessoa com a boca não pode abençoar a Deus, bendizer, glorificar a Deus e amaldiçoar o homem que é a imagem de Deus, que é a imagem que o Senhor fez, né? E o que isso traz para nós? Hoje nós vemos pessoas lançando palavras de maldição sobre as outras, lançando palavras de maldição, palavrões sendo falado encobertamente, lançando a maldição. Porque quando uma pessoa ela abre a boca a xingar, ela está lançando uma palavra de maldição, sendo ou sobre a pessoa ou sobre o ambiente. E isso é muito grave, porque o mundo espiritual ele trabalha não somente pelo que a pessoa ela está agindo, como ela está fazendo, ao contrário, ela também é influenciada pela palavra que sai da boca do homem. Nós entendemos que o homem ímpio, o que está perdido nos seus pecados, a palavra que sai da boca dele tem uma certa influência, mas há uma diferença da boca, a palavra que sai da boca de um cristão, a palavra que sai da boca de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um senhor, de uma senhora de Deus, que serve ao Senhor, que caminha na palavra do Senhor. A palavra que ele lança tem uma total autoridade e um peso sobrenatural, porque a palavra que ele lança debaixo da autoridade de Cristo. Então, se um homem ele amaldiçoa um outro homem debaixo da palavra de Cristo, o homem será amaldiçoado. E se ele abençoar o homem debaixo da autoridade da palavra de Cristo, o homem será abençoado. O que eu quero dizer nesta noite é: cuidado com o peso das suas palavras. Que tipo de palavras tem saído da sua boca? Será que você tem emprestado a sua boca a palavrões, a palavras de maldição? Será que você tem lançado essas palavras a quem? A um amigo? A um desconhecido? A um irmão? A uma irmã? A um parente? A um familiar? Então eu quero chamar a atenção, buscar entendimento sobre o peso das suas palavras. Nós vamos entender que quando Josué ele adentra a cidade de Jericó para destruir, após ele destruir a cidade de Jericó e salvar Raabe, a qual era prostituta na cidade, a qual escondeu os espias da parte do Senhor que foi enviado para espiar a terra. Nós vemos então que Josué ele lançou uma palavra de autoridade da parte do Senhor. E ele disse: maldito o homem que reedificar esta cidade. Com o seu primogênito vai fender os muros, vai construir os muros, e com o seu filho menor, morto, vai colocar as portas da cidade. Nós entendemos que essa palavra se cumpre muito tempo depois, porque um homem, ele se levanta a reedificar, com o seu primogênito ele fende os muros, ele constrói os muros, e com o filho menor ele coloca as portas, então a cidade ela cessa de ser edificada. Nós entendemos que a palavra de maldição lançada pela boca de um homem de Deus tem total autoridade, porque o mundo espiritual trabalha para que ela se cumpra. Então eu quero perguntar e dar aqui a atenção para vocês e dizer: cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque se uma palavra de alguém que não tem a comunhão com Deus, ela tem uma sentença, ela tem um peso. Eu pergunto agora a você que serve ao caminho, a palavra do Senhor, a você que guarda a palavra do Senhor, que tem comunhão com Cristo. Pensa qual é o peso da sua palavra quando você lança. Então eu quero chamar a atenção